tudo é possível, somente crer. E que Deus abençoe uma vez mais nossos irmãos. Com grande satisfação, o irmão Euclide falou se eu quisesse fazer uma leitura aqui das Escrituras. Então nós vamos ler aqui as Escrituras, que está em Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, que diz, no versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus seja vivificada em nossos corações. Nós vamos orar. Querido eterno Deus, pedimos, ó Pai, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar em cada coração, assim como já tem falado aqui nesta noite, Senhor, através de várias mensagens que nós ouvimos de vários irmãos, Senhor. Senhor Deus, cremos firmemente que o Senhor está presente. O Teu Espírito Santo, ó Deus, tem falado aqui nesta noite em cada coração e continuará falando através da Sua palavra, Senhor. Por isso nós estamos, ó Deus, nesta noite, aqui, Senhor Deus, para ouvir mais de Ti, que o Senhor possa me tomar em Tuas mãos e que eu possa, Pai eterno, servir de ajuda àqueles que estão em necessidade, Senhor. Ó grande Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus vivo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os enfermos sejam curados, que os fracos sejam fortalecidos e que o poder do Espírito Santo de Deus seja derramado em cada coração, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus poderoso, nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós e continuará fazendo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmão. O profeta de Deus, ele pregou a mensagem, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito e é Santo. Deus é amor, mas também é justiça. Nós ouvimos muitas vezes que Deus é amor. Todas as denominações pregam que Deus é amor, mas eles esquecem que também Deus é justiça. Deus é justo. E nós estamos confiados na justiça de Deus, na graça de Deus, porque muitas das vezes nós misturamos o amor humano com o amor de Deus. Mas o amor de Deus vai muito além do amor humano. Porque o amor humano, às vezes, é injusto. A palavra de Deus chega a dizer que toda a nossa justiça é como trapos e imundícia. A Bíblia chega a dizer a nossa justiça
Imagine as nossas iniquidades, nossos pecados. Mas quando nós confessamos, nos arrependemos, os nossos pecados são apagados e jamais são lembrados diante de Deus. Deus tem tanto poder que Ele é capaz de esquecer de todas as nossas iniquidades. Nós, às vezes, lembramos, mas Deus jamais lembrará quando aquilo é confessado e jogado no mar do esquecimento. E nós estamos nesta posição, inocente, justificados. A palavra justificado, o profeta de Deus, ela ensina que vai além de ser perdoado. Justificado é como se a pessoa nunca cometeu tal coisa. É como se ele nunca houvesse pecado. Quando ele é justificado diante de Deus. A Bíblia diz, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o ímpio não tem paz, mas nós temos paz. Os cristãos em Cristo Jesus têm paz. Porque Jesus Cristo foi castigado na cruz para que nós pudéssemos ter paz. A Bíblia diz isso em Isaías 53. E o profeta de Deus, nessa mensagem, ele pregou várias mensagens, né? Nós temos conhecimento disso. O que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, como recebeu o Espírito Santo, como você sabe que tem o Espírito Santo. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo e outras muitas mensagens que nós temos em mãos. E essas mensagens, irmão, ela tem que sair do papel e entrar na nossa alma, através do Espírito Santo. E Deus está fazendo isto por nós. Esta palavra foi prometida por Deus ser escrita nas tábuas de carne dos nossos corações. Se Cristo está em nós, a palavra está em nós. Porque Cristo é a palavra de Deus ungida. Agora, o profeta de Deus, ele diz, quantos aqui não têm recebido o Espírito Santo? Ele estava fazendo esta pergunta para o tabernáculo, e esta pergunta serve para todos nós hoje. Quantos aqui não têm recebido o Espírito Santo? Não têm sido batizados com o Espírito Santo? O profeta de Deus, ele diz, levante as mãos. Você quer saber que não tem recebido? Você que sabe que não tem recebido? Porque muitos têm recebido espírito de igreja, diz o profeta. Muitos estão enganados em ter recebido o Espírito Santo. Porque muitas das vezes, diz o mensageiro, nós recebemos espírito um do outro. Mas nós temos que receber o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo. O profeta diz naquela mensagem, se Deus é conosco, onde estão os milagres? Ele diz que muitos têm recebido espíritos de igrejas, no sentido natural. Mas, graças a Deus, que nós temos recebido o Espírito Santo. Por isso, nós temos recebido a mensagem de Deus em sua totalidade. Porque, quando esta mensagem, há muitos anos, eu creio, 40, 50 anos ou mais, veio para o Brasil,
o diabo perseguia esta mensagem através dos religiosos, líderes religiosos. O diabo perseguiu esta mensagem até fisicamente. Mas o diabo, com o passar dos anos, ele mudou a sua tática. Ele aceitou a mensagem também, para enganar. E nós temos isto aí, diante de todos os nossos olhos, porque o diabo, ele é astuto. O diabo, irmão, ele tem mais êxito em suas astúcias do que na sua força. Por isso que nós temos que ter discernimento para conhecer e discernir as astúcias ciladas do maligno. E nós, graças a Deus, temos os nossos olhos abertos para isto. Se nós estivermos ali posicionados em Efésios capítulo 6, com as vestiduras sobrenaturais, com as armaduras do Espírito Santo, nós vamos resistir ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, de que forma nós vamos resistir ao diabo? A pergunta está na primeira parte do verso. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ninguém jamais vai resistir ao diabo se não se sujeitar a Deus. Muitos pensam que estão resistindo ao diabo sendo rebelde, sendo desobediente à palavra. Jamais você resistirá ao diabo sendo um desobediente, uma desobediente. Primeiro temos que estar sujeito a Deus. É o que diz as Escrituras, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o Senhor Jesus Cristo resistiu a Satanás com a palavra. O próprio Deus, Senhor Jesus Cristo, ele fez menção, está escrito. Muito embora Satanás pode até também citar, está escrito. Mas ele, Satanás, ele perverte. Ele tem as suas interpretações particulares. Mas o Espírito Santo, através dos seus líderes, seus ministros, que foram chamados, comissionados por Deus, permanece com aquilo que está escrito, sem nenhuma interpretação particular. Porque não basta apenas citar o que está escrito. É necessário que o que está escrito, o autor desta palavra, também está em nós. Porque é o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida. É a unção na palavra que faz com que esta palavra seja operante, eficaz em nossas vidas. E nós, nesta posição, seremos mais do que vitoriosos. Então, nós temos recebido o Espírito Santo. E podemos também buscar mais. Queremos mais. Quanto mais o Espírito Santo vier em nós, mais nós vamos estar revestidos deste poder celestial. E o Espírito Santo, ele quer ser alimentado. Você tem que alimentar o Espírito Santo. O profeta conta uma história daquele índio que recebeu o Espírito Santo. Os irmãos, eu creio que é do conhecimento dos irmãos, que lê as mensagens, perguntas e respostas, número 4. Aquele índio que recebeu o Espírito Santo, o profeta de Deus encontrou ele depois de 1 ano. E o profeta fez essa pergunta: como o Senhor se sente? E o índio respondeu: bem e mal. Eu me sinto como que 2 cães que me acompanham, um cão negro e o outro branco.
E um está sempre rosnando um para o outro. E o profeta fez a pergunta: e qual dos dois vence? É aquele que o índio alimenta mais. Ele estava se referindo da carne e do espírito. Aquele que nós alimentarmos mais é o que é o vencedor. Se nós alimentarmos o Espírito Santo, ele é o vencedor na nossa vida. E nós também seremos vencedores. Mas se alimentarmos a carne, consequentemente, a carne será vencedora. Então, o profeta continua dizendo: agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo vamos extrair isso das Escrituras e situá-la exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que professou ser um cristão, mas se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Vê? Ele professou crer, está em ação para isto. Porém, Deus ainda não lhe tem dado esse Espírito, do Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o reconheceu. Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. E este chamamento é um tipo do chamamento do crente hoje. Ele chamou Abraão e Abraão saiu de seu país e foi a uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro. E este foi um tipo de quando Deus chama um homem para deixar sua impiedade e se arrependa de seus pecados. Ele se desliga do grupo no qual ele se encontra para viver em um novo grupo e entre um novo tipo de gente. E então Deus encontrou a Abraão fiel à promessa que Deus lhe havia dado, de que teria um filho e de que através deste filho seria bendita toda a terra. Então Deus confirmou sua fé, dando-lhe um sinal. E este sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Isto é exatamente o que diz os versos seguintes do capítulo que acabamos, diz o profeta. Ele usou a escritura de Atos, capítulo 7, versículo 51. Ali, quando Estevão, diante daqueles religiosos judeus que estavam resistindo ao Espírito Santo, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: vós incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistias ao Espírito Santo, assim são vós como vossos pais. Aqueles religiosos, eles eram da descendência de Satanás, porque eles estavam resistindo ao Espírito Santo. E hoje, também da mesma forma, os filhos de Satanás sempre resistirão ao Espírito Santo. Mas os filhos de Deus nunca jamais resistirão ao Espírito Santo. Os filhos de Deus são sensíveis ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala através de homens que Deus tem chamado, automaticamente o coração daquele filho, daquela filha de Deus está aberto para receber a mensagem, a receber a palavra de Deus. Isto é predestinação. Somente os predestinados para a vida eterna receberão esta mensagem na sua totalidade, na sua íntegra. Os filhos do diabo podem até receber esta mensagem parcialmente, mas nunca estarão nesta mensagem totalmente, de uma forma integral. Que o profeta de Deus diz
que os manufaturados, eles podem chegar até 95% da palavra, mas nunca chegarão a 100%. Somente a noiva de Jesus Cristo estará 100% na mensagem de Deus. Não apenas no papel, mas na sua vida, na nossa vida, através do Espírito Santo. Deus, Ele prometeu, é uma promessa de Deus. Então, a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. E Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão, depois que ele havia aceitado a Deus sobre a base de sua promessa. E saiu para um país estranho. Foi um sinal. E todos os seus filhos e sua semente depois dele deveriam ter este sinal em sua carne. Nós temos que ter em nosso coração o sinal. O profeta pregou a mensagem, o sinal é o batismo do Espírito Santo. Porque isto era uma distinção. Este sinal de circuncisão era para separá-los de todos os outros povos. E isto é o que Deus usa hoje, o sinal da circuncisão do coração, o Espírito Santo. Faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos, confissões e denominações. Eles estão em todos os tipos de denominações, sem dúvida. Eles são um povo separado. Como diz o mensageiro, você não pode misturar água e óleo. Você pode jogar o óleo dentro da água, não mistura. Ou pode jogar água dentro do óleo, não mistura. Eles ficam ali juntos, mas não se misturam. Eu não sei se os irmãos já fez essa experiência. Mas o natural tipifica o espiritual. É uma verdade incontestável. O profeta faz uma afirmação aqui, no parágrafo 31. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos. Eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim você também pode. Nós também podemos fazer isto. Se temos o discernimento de Deus, nós vamos discernir todas as coisas. E tem pessoas que você não precisa nem falar com ele por 2 minutos. Só pelos frutos você conhece. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Então, é uma verdade. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para sustentar a palavra de Deus. É a verdade das Escrituras. Porque a casa de Deus é um juízo. É lugar de julgamento. E o juízo começa pela casa de Deus. E cada um de nós temos que julgar a nós mesmos. Não é eu julgando quem quer que seja, é cada um de nós. A Bíblia diz. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Muitos não suportam ouvir a verdade das Escrituras, da palavra de Deus. Não têm a humildade para ouvi-la. Terá que encarar o juízo do trono branco. Aqueles que não têm a humildade de Deus para ouvir a mensagem, receber a mensagem e se acertarem com Deus, no dia do julgamento terão que encarar. E é melhor nós encarar este fato hoje e fazer
um inventário em nossas vidas e ver se nós estamos agradando a Deus. Será que eu estou agradando a Deus? Cada um de nós devemos fazer esta pergunta para nós. Senhor, será que eu estou agradando a Deus conforme deveria agradar a Deus? Porque o mundo denominacional, eles têm aquele dilema deles, aquele hábito. Eu estou alegre com Jesus, mas será que Jesus está alegre com eles? Porque o mais importante é Jesus Cristo estar alegre com nós. Porque muitas das vezes Deus está chorando por causa das nossas desobediências para com a palavra de Deus. Mas é melhor nós estar chorando e Deus está contente conosco. Porque o cristão, ele anda na contramão da vida. Você nunca será um cristão genuíno, verdadeiro, se você não estiver na contramão do sistema religioso, da ordem social, da ordem política e assim sucessivamente. Você tem que estar na contramão. E você navegar em uma correnteza ao seu favor é uma coisa. Tudo te favorece, tudo está a seu favor. Você não precisa de nenhum esforço. Mas observe para onde vai levar aquela correnteza a qual você está ao seu favor. Vai para o abismo. Mas o cristão, ele está navegando contra a correnteza deste mundo, até mesmo do mundo religioso. Mas quando Cristo, nosso Deus, está conosco em nós, nós seremos vencedores. Porque Jesus Cristo venceu por nós, para que nós, estando nele, e ele em nós, também seremos vencedores. Que Deus nos abençoe com esta pequena e singela mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar